Dia chuvoso, muitas vezes temos aquela impressão, né? Que bom, porque pelo menos assim vai encher as nossas represas. Mas nem sempre isso é verdade. A alta das chuvas sentidas na cidade não necessariamente reflete chuva nas nascentes ou nas áreas das represas. Ainda tem um agravante, um efeito chamado ilha de calor, que forma zonas de baixa pressão e acaba atraindo para a faixa urbana a precipitação que deveria cair nas regiões de mata. Hoje em dia a gente tem a questão das ilhas de calor, ou então os meios urbanos, por se aquecerem, né, uma concentração de pessoas, impermeabilização, etc., eles são mais aquecidos do que o seu entorno rural. Então, isso atrai, isso funciona como um atrator de massas de ar, de circulação de ar. E essas massas, quando vêm com umidade, elas vêm precipitar aqui. Ou seja, as ilhas de calor, os centros urbanos, acabam sendo o repositório de chuva, né? E aí ela deixa de chover em algumas outras regiões que poderiam ser mais úteis, vamos dizer assim, para a alimentação das represas. E é bom não se descuidar mesmo, porque a situação das nossas represas não é das melhores. Atualmente, a Bacia do Paraíba do Sul, que abastece a nossa região, opera com um volume útil de 45%, menos da metade do volume total. Para se ter uma ideia, em 2013 esse percentual era de 65%, e ainda assim passamos por um período de crise hídrica um ano mais tarde. Por isso, a situação é de alerta. Hoje, qual que é a situação? Hoje nós estamos com 45%, então menos do que 2013. 2019 se prenuncia como um ano possivelmente mais seco do que o normal, que a gente está vivendo aí um período de El Niño, né? O El Niño, para a nossa região, ele geralmente aponta para uma redução da precipitação no período mais seco, um inverno mais seco. Então, se houver, a gente teve um verão também que não foi dos mais chuvosos agora, então acabando um verão que não foi dos mais chuvosos, nós vamos ter um problema, podemos começar a ter um problema de abastecimento ainda esse ano, né? Depende de como o ano se comportar em termos de precipitação. A região do Vale tem nas proximidades 4 represas. São elas a de Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. Além do abastecimento de São José dos Campos, a Bacia do Paraíba do Sul é responsável ainda pelo fornecimento de água para o estado do Rio de Janeiro e ainda para o sistema Cantareira, na região metropolitana de São Paulo. Com custo de 555 milhões, o projeto de transposição de águas para o Cantareira foi lançado em 2015, após a cidade de São Paulo sofrer com desabastecimento em razão da seca que atingiu o estado. Desde o ano passado, cerca de 8 mil litros de água por segundo estão sendo bombeados para o reservatório de Atibainha. Essa realidade coloca em xeque o futuro das cidades do Vale quanto à disponibilidade de água, como lembra o vice-presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul. O Paraíba, eu acredito que seja um dos rios mais disputados, né? Principalmente ele atende às necessidades locais aqui do Vale Paraíba Paulista, mas ele é o grande fornecedor de água, né, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, essencial para que a sobrevida de quem mora naquela região, porque a região do Rio de Janeiro ele não tem água, a não ser do Paraíba, e agora com mais um subsídio à região metropolitana de São Paulo, que procura mais fontes de abastecimento em virtude do crescimento da cidade. No aspecto agora falando em Paraíba, né, nós temos interesses diversos, os regionais nossos, de cada município, e os dos estados, né? São Paulo, região metropolitana, Rio de Janeiro, região metropolitana, depende das nossas águas, né? E a gestão acaba ficando assim, impactando ao nosso redor, né? Além do abastecimento, os principais usos da água do Paraíba são irrigação, geração de energia hidrelétrica e diluição de esgotos. Esse último é uma das principais fontes de poluição do Rio Paraíba do Sul, que apresenta estado de degradação preocupante, especialmente nos trechos que cruzam as áreas urbanas. Para a manutenção das nossas represas e nascentes, os especialistas defendem a importância da gestão dos recursos hídricos por parte do poder público. Temos interesses, né? Os nossos interesses regionais talvez sejam menores do que das grandes regiões metropolitanas, né? Existem conflitos, né? A geração de energia elétrica, que já foi uma matriz de rendimento, né? de recursos aqui, ela já mudou, né? O foco dos grandes reservatórios hoje agora é o abastecimento, não é mais a geração de energia. E existem
fóruns de discussão, um grupo de trabalho chamado GTOH, Grupo de Trabalho de Operação Hidráulica, que faz a gestão para que, além dos aspectos de geração de energia elétrica, a conservação da água nos reservatórios para os períodos de estiagem, e agora a crise hídrica que se instalou desde 2013, marcadamente em 2013, mas ela persiste até hoje, nós não saímos da crise hídrica, e ainda tem uma questão de recuperar os nossos reservatórios para que a gente consiga ter uma tranquilidade de gestão. Hoje nós estamos assim no fio da navalha a todo momento, né? Se a gente liberar um pouco mais de água necessária, e aí tem a chuva incremental que cai no meio assim, entre um reservatório e a derivação que acontece lá no Guandu, né? Ela se for desperdiçada, né? Ela não está reservada, isso aqui a gente não recupera mais. Então, todo esse complexo, né, é fruto de discussão e é fruto do trabalho, principalmente nos comitês de bacia. Outra ferramenta muito importante para garantir a preservação das nossas águas está na consciência da população. Ações simples do dia a dia podem ter um grande resultado na economia de água. Mas, além dessas ações, não podemos esquecer do manejo das nossas nascentes. Nós temos aí um problema que vai se colocar para longo prazo, que vem a partir, por exemplo, de mudanças climáticas. Então, há uma possibilidade que a gente tenha períodos mais secos, bem mais secos que o normal, e isso vai trazer outras crises hídricas no futuro. Uma das formas de lidar com isso, já de maneira preventiva, é você, por exemplo, começar a lidar com restauração ecológica, começar a lidar com restauração de áreas de preservação permanente, de áreas que fazem a captação para esses mananciais hídricos, que não vão resolver, essa restauração não resolve o problema de imediato, né? Mas ela pode ser um fator de resiliência para o futuro, né? Pensando já nas próximas gerações, né? Então, se eu tiver áreas bem supridas, bem restauradas e bem supridas de vegetação, por exemplo, nativa, cobrindo essas áreas de recarga de aquíferos, eu no futuro posso ser mais resiliente, posso responder melhor a períodos críticos que podem vir e que estão aí se anunciando.